Então, a minha relação com museu e arquivo vem de pensar o arquivismo desde mais ou menos de uma década atrás, um pouquinho mais, de começar a trabalhar com essas coletas, com, enfim, recuperar material, sejam eles essas recuperações que eu faço, eu vou falar muito hoje sobre os HDs, né? Arquivos eletrônicos, arquivos digitais, mas que esses procedimentos são muito parecidos com o que eu sempre fazia em lixo, de maneira geral, né, de achar álbuns no lixo, fotografias no chão. A gente vai ver se der tempo, espero que dê, ali no final, um trabalho de uma fotógrafa japonesa que fala muito sobre isso, do que fica para trás depois que alguém morre, né? Então, essas coisas que ficam e que viram lixo de alguma maneira, sempre me interessaram muito, assim, o que é perdido, né? E que de alguma maneira a gente pode dar alguma remissão. Isso me interessava, assim, essa ideia de que algo que ficou para trás e que esse ficar para trás carrega em si uma tristeza, assim, né? De algo que foi relegado ao lixo e que pode ser, então, recolocado de uma nova maneira em um lugar de destaque, algum destaque, né, de sobrevivência das imagens, que a gente falou, que é esse conceito do Didi Uberman, pensando no Aby Warburg também. E então esses procedimentos eles são muito parecidos, sejam eles no lixo, nos galpões de lixo eletrônico ou nas feiras das pulgas, né? Então é esse impulso que eu chamo de um impulso arquivista que vem de coletar, compilar, reordenar e catalogar essa memória visual. Atualmente, então, eu peguei aqui algumas coisas só para falar de onde isso desemboca, né? No Museu Particular dos Afetos Perdidos, que a maioria das pessoas que deve estar aqui viu muito disso, então, que foi essa coleção colocada no Instagram, que vem da nostalgia dos álbuns fotográficos, né? Que tem essa coisa, essa ligação melancólica e romântica, no bom sentido, com essas memórias passadas, da gente conseguir ter um afeto muito grande pelos álbuns que conviveram muito tempo conosco, quem é da geração dos álbuns, assim como trazem neles mesmos uma nostalgia do meio, né, da mídia em si, que é bastante diferente dos arquivos digitais, nos quais o que se perde ou o que se corrompe instantaneamente, né? A gente não vê uma fotografia como essa aqui ganhar esse magenta com o tempo. A gente não vê, sei lá, em cópias, às vezes, quando elas são um PB e o sal de prata fica prata mesmo em alguma luz, você põe ela contra a luz e ela brilha, assim. O arquivo digital, quando se corrompe, ele se quebra. Então, o que é essa quebra, né? Ele parece que essa perda do lastro de tempo é mais impactante no que seria menos romântico, né? Ou menos sensível ou afetuoso. Vamos falar um pouquinho disso também. Antes disso, há um mês atrás, basicamente, dias 9 e 10 de outubro, a Plantas Visuais, que é esse projeto do qual eu faço parte, o Vicente, Cristiano Santana, Jordano, o Tarcísio e também um corpo diretivo ali, consultor de editorial, que é espalhado pelo Brasil e América Latina. Fez o desencontro, este primeiro desencontro online de fotografia, ele está lá no site, está disponível para quem quiser acessar. E a gente trabalhou muitas questões de arquivo ali dentro. Essa aula 1 que está linkada nesse PDF, ela foi ministrada por mim e pelo Vicente, já falando do arquivo na arte contemporânea. Então essa questão que eu trabalhei no encontro passado do anarquivamento já está ali presente também, quem quiser ver. Alguns desses temas todos são desdobrados ali. E fui mediador dessa mesa entre o Ronaldo Entler e a Gisele Beigelman, intitulada Absolutos Obsoletos, que era para falar, então, do erro, né, da estética digital, enfim, do que é obsoleto, como a obsolência programada atua nos aparatos tecnológicos, especialmente nas pesquisas da Gisele Beigelman, e o Ronaldo resolveu, como ele estava em casa, em isolamento, pegar e olhar para a casa dele e ver o que era obsoleto ali, assim, quais objetos são, e contar essas histórias. É muito interessante, ali é esse link da mesa, né? Nesse site, portal da Planta, eu edito a seção sobre arquivos também, que é uma seção dedicada aos arquivos, tá ali o link, e o da Planta também para entenderem melhor o que ela é. Mas eu vou começar hoje por aqui, então vai ser a minha primeira interrupção para falar sobre esse trabalho que é o Las Cosas por Su Nombre, que ele é bem seminal assim, nessa minha produção de conteúdo ligado aos arquivos, por ter encontrado esse álbum, especificamente esse álbum. E aí eu vou dar uma parada
aqui para abrir. Aqui então estava o desencontro, para quem quiser ver, ali tem todo esse material direitinho, né, ali catalogado. Mas eu vou falar do Las Coisas um pouco primeiro, que é um trabalho que eu desenvolvo em 2010, vai virar a minha pós-graduação em 2011, 2012. E é o encontro de um álbum quando o que eu queria era fazer o MPAP, ou seja, lá 10 anos atrás eu estava muito interessado em comprar álbuns dos anos 80, porque eu vi um erro assim que acontecia ali, que era geracional, assim, eu tenho 40 anos, sou de 1980, cravado, assim, abril de 80, e eu percebia que minha família tinha me fotografado até uns 12, 13 anos, e dos 13 aos 16 existia um lapso de imagens, que era quando a gente parava de se fotografar, né, tipo, a família parava de me fotografar, porque eu não queria mais ser fotografado, enfim, porque não era mais a criancinha bonitinha da família, e ao mesmo tempo, isso era 93, 94, eu não tinha uma máquina fotográfica, né? Não era tipo um celular com câmera, não existia, então a gente tinha um lapso de imagens até realmente ter uma câmera e começar a me fotografar com meus amigos, ali pelos 16 anos. E eu queria ver como é que isso acontecia nas outras famílias e queria colecionar álbuns dos anos 80. Achava que isso ia ser minha pós-graduação na FAP em 2011, quando no final tudo mudou ao encontrar este álbum, que era do Rodolfo, essa é uma foto que eu faço dessa viagem, esse álbum aqui, né, que é aquele álbum que eu mostro. Ele é um álbum completamente diferente do que eu imaginava encontrar, porque ele era um álbum gigante, assim, ele é largo e tinha dentro dele pouquíssimas fotografias, então ele não era um álbum de fotografias, mas ele era um álbum desses recordações de viagem, assim, a ideia de memorabilia, né, de tudo que a gente traz de uma viagem e não joga fora. Todas as vezes que apareciam fotografias, eram essas fotografias instantâneas que se comprava de alguém que tinha feito e repetiam essas duas pessoas aqui, né, sempre. E aí eu não conseguia saber quem era o dono do álbum, que era um senhor chamado Rodolfo Castelhano, que trabalhava com banco, né? Eu sabia, porque era o segundo Congresso Latino-Americano de Automação Bancária, no México, em 1970. E aí eu começo a estudar esse álbum, assim, tomar nota de algumas coisas, aparecia, como ele tinha deixado muitos recibos, muitas coisas, aparecia ali, tipo, Rodolfo M. Castelhano, tá, M já me dá uma pista, porque Rodolfo Castelhano, em espanhol, ia ser meio tipo um João Silva, assim, tinha muitos registros. Eu comecei, então, a buscar por nomes, sobrenomes, outras coisas que aparecessem, para chegar até algumas informações sobre quem seria essa pessoa que juntou uma década de catalogação de viagens e que tinha trazido das viagens coisas que eu sempre tive também em caixas e caixas e caixas e não sabia o que fazer com elas, né? Então o Rodolfo me deu meio que uma dica de como armazenar o que eu guardava, assim, até que aqui eu descobri o endereço dele na fatura desse... Tem aqui, ó, Rodolfo M. Castelhano, Beja Vista, 2048, Montevidéu. Daí eu, tá, então, onde é que é a Rua Bela Vista? Fui lá no Google tentar encontrar e não tinha nada, porque tinha mudado essa rua para Antônio Machado em 82, por exemplo, acho que foi isso mesmo. E o Antônio Machado é o tal do poeta que do caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Daí eu, pô, olha só quantas coisas vinham aí de viagens e de Rodolfo, e fui meio que colecionando esses acasos, e foi então a primeira viagem que eu realmente faço a partir de um álbum, é refazer a última viagem que ele deixa mapeado, que é essa aqui, que são 10 dias. Em 80, 10 dias antes de eu nascer, ele sai de Montevidéu e vai até o Rio de Janeiro, e eu resolvo fazer a viagem inversa do Rio de Janeiro a Montevidéu, e quando eu volto, eu realmente faço a viagem que ele tinha feito. Então eu vou lá traçar toda essa viagem, aqui tem esse aqui era um diário de viagem, assim, dali, mas o que interessa mais é pensar nessa viagem e nesse trabalho de maneira bem seminal, assim, como essa paixão e esse afeto desenvolvido por alguém que eu não encontraria me trouxe muito para dentro desse universo dos álbuns e de repensar esses arquivos e como ativar esses arquivos, né? Então esses links vão estar presentes ali para quem quiser continuar a ver, era só para dar uma introduzida aqui no assunto. E, como eu falei, ele é uma dissertação de pós-graduação, monografia de pós-graduação, né? Dissertação era do mestrado. Então aqui tem o link dela também para quem tiver interesse. Seguindo, esse trabalho que é o Sucata Sudata também está linkado ali, ele trabalha algumas das questões que a gente viu no encontro passado, de maneira mais aprofundada com alguns artistas, tem a Miet Lukerles ali, tem o casal Kabakov, enfim, a relação do lixo da sucata está bem presente aqui, assim. Desde julho eu participo do MUF, que é esse festival
do Centro de Fotografia de Montevidéu, então lá dentro eu estou trabalhando com a relação de arquivos ali, né, com o MPAP, com o Oasis, que é o trabalho dos HDs, enfim, isso de maneira muito presente ali. Deixei o link também deste vídeo que está em cartaz agora pela Mostra Quarta Festival Arte e Respiro do Itaú Cultural, que eu fiz esse vídeo com a minha filha Joana, de 7 anos, olhando parquês na casa e imaginando coisas do lado de fora. Então, de novo a ideia do arquivo, né, de pensar como que o arquivo nos ativa criativamente, mas era isso, eu via ela com um peso grande, assim, de, uma criança de 7 anos que está há 8 meses em isolamento no apartamento, né? A gente tem algumas saídas esporádicas para visitar minha mãe, mas bem diferente da vivência que ela tinha do ano passado e da rua, né? Então ela começa a olhar para esses lugares e fala, isso aqui parece uma montanha, isso aqui parece coisa, e era esse arquivo visual, né? Acessar um arquivo visual de algo que não está na sua frente, mas que uma imagem pode te levar a isso. A exposição do Oasis, então, que teve na eCarta em 2019, eu deixei ali o link dela, onde pode ser visto, esse é um primeiro jeito de ver esses arquivos de HD e tirar eles dali e dar algum corpo para isso, né? Ele já tinha muito presente a ideia da pedagogia das imagens, então, junto com a Cláudia Hamersky, que é do Educativo, a gente pensou em oficinas com os professores da rede pública para trabalhar em temas de arquivo e arquivos digitais com seus alunos, foi super legal. Botei aqui essa matéria da Zoom que o Ronaldo Winkler fez e que linko ali também, daí sim, com a dissertação de mestrado, para quem tiver interesse. Chegando ao final dessa introdução, tá? O Caixa Preta, que foi um seminário na Fundação Iberê Camargo, que teve a apresentação do filme Proxy Reverso, que também é ótimo para quem pensa em cultura digital. E eu fiz a introdução ali do filme, falando sobre os HDs, depois a gente terminou e fez um bate-papo com as relações de arquivo digital, vigilância, enfim, todas essas questões que nos apavoram um pouco agora. Por fim, uma projeção na fachada do Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre, com esse trabalho dos HDs. E aí...